Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Valdemiro Gomes de Souza, sou acadêmico do curso de Letras da Universidade Unirg e hoje eu estou trazendo aí uma nova temática aí que eu acredito que todos vocês conhecem, que é o gênero textual narrativa. Então, o que seria narrativas, né? Se alguém conhece aí, então, narrativas são histórias reais, imaginárias ou fictícias, né? E, e a gente também tem outros subgêneros de narrativas, que são os contos, as fábulas, romance, novelas. Então, existem outros subgêneros aí, não é? E contar a história, ela sempre fez parte da cultura da natureza humana. E a gente tem aí no enredo, né, da narrativa os seguintes elementos. É o narrador, a gente tem o personagem, a gente tem o espaço, né, o tempo, e também tem os elementos, tem os tipos de discursos também, que é direto, indireto, e que eu vou estar falando de cada um deles aqui. Então, quanto ao narrador é aquele que conta a história, não é isso? É a voz na narrativa, isto é, aquele que conta a história, não é isso? Então, a gente tem um narrador onisciente, né, ou onipresente. O narrador onisciente, ele é em terceira pessoa, ele tem um conhecimento total dos personagens, como o pensamento, as intenções e detalhes de suas histórias de vida. Então, ele é aquele que conhece tudo do personagem, até a cor dele, o tamanho dele, entende? Tudo que está, que ele sente, as emoções que ele sente, ou seja, de tristeza, de alegria, enfim. O narrador observador é aquele que observa. Ele é em terceira pessoa, ele não aparece no meio da trama, do discurso, da narrativa ali, né? Ele é aquele que... Ele não tem conhecimento total dos personagens, né? Mas ele dá conta de contar tudo, tudo que aconteceu. Ele observa tudo que está se passando ali, e a questão da cor, do lugar, as personagens, cita os personagens, o discurso de um personagem com outro personagem, né? E também a gente tem um narrador personagem, né? Que o narrador personagem, ele está em primeira pessoa, né? Assim, ele é o próprio personagem que conta a história, né? Que dá aos leitores uma visão parcial dos fatos. Ou seja, ele vai vivenciar, ele vai contar aquilo que ele vivenciou. Ele é o personagem, né, da trama lá. O que aconteceu com ele enquanto personagem. Então, é isso. A gente tem também a personagem, né? As personagens são os participantes da história. Então, toda a história ela tem que ter os personagens, não é? É o personagem principal, tem os secundários, não é? Então, as personagens são os participantes da história, né? É quem age ou quem é afetado pelo enredo, né? Podendo ser planas ou redondas. Né? Os personagens planos são sem complexidade, superficial e previsível. Já os redondos são complexa, né? Com profundidade e imprevisível. Assim, os personagens redonda ou esférica é muito semelhante a um ser real. Né? Já como exemplo aí os personagens planos, podemos aí citar o vilão e o herói da série ali infantil, por exemplo, Harry Potter. Né? A gente vê nos personagens planos, então tem a presença do bem e do mal. E já nos personagens redonda ou esférica, né? Desculpa, nos personagens redondas, né? Que fala mais complexas aí, né? Ele é muito... É um pouco assim, não tão difícil de entender, né? Mas a gente vê que a história se trata de uma forma mais complicada, né? Tem a presença não só do bem, mas do mal.
mas tem outros personagens aí que vai surgindo aí com um perfil psicológico totalmente diferente do redondo ali, daquela coisa que a gente está habitual ver nos filmes aí redondos, né? Aquela presença ali só do bem e do mal, já do outros não. Aí tem aquela mudança, né? Às vezes era bom, passa a ser mal, era mal, passa a ser bom. E tem todo um contexto que vai fazendo com que esses personagens mudem os seus perfil psicológicos aí. Quanto ao tempo, a gente tem um tempo cronológico, que é semelhante ao tempo do relógio, né? Que a cena, por exemplo, começa de manhã, chega meio-dia, aí chega à tarde e vai findar à noite, né? Passa aí um dia. Então tem um ponto inicial relativo aí a um tempo do relógio, né? Tempo físico, né? Então a gente também tem um tempo psicológico, que é aquele que acontece na mente do personagem, né? Ele não está relacionado ao espaço, mas ao interior da personagem. É o tempo de fluxo na consciência ocorrido na mente da personagem, portanto relativo, né? Possibilitando aí a indefinição das fronteiras entre presente, passado e futuro. Então ele está no presente, de repente a mente dele volta ao passado, ou vai lá no futuro, entende? É um tempo que só passa na mente do próprio personagem. Agora a gente tem aqui o espaço. Por fim, a gente tem um espaço, que é o lugar onde acontece a narrativa, o enredo, a história, né, contada na narrativa. A sua escolha pode ser aleatória, mas pode também estar diretamente associada às características do personagem. Ou seja, aquele personagem que nasceu, por exemplo, nasceu no campo, na roça, né? E de lá acontece a trama ali, e de repente ele vai para a cidade. Então, toda essa característica do lugar vai se manifestar aí no personagem, no perfil psicológico desse personagem, né? O ambiente tem muito a ver aí com as características da própria personagem. Então, e aí, por fim, a gente tem aqui o tipo de discurso. A gente tem um discurso direto e indireto. O discurso direto é a fala da personagem, né? Ou das personagens. Aquilo que o próprio personagem fala. O discurso indireto, o narrador ou narradora fala pelo personagem. Entende? É o que o narrador ele vai falar aquilo, o personagem não fala. O narrador fala pelo personagem, que é o discurso indireto. Então, a gente também tem um discurso direto, livre ou semi-indireto, né? Que é a reprodução do pensamento da personagem pelo narrador ou narradora. Então, no indireto, a gente observa aqui que é a reprodução do pensamento da personagem. Então, o narrador ele vai falar aquilo que o personagem pensa. Fulano de tal pensou isso, ele pensou isso, né? Que deveria seguir em linha reta, enfim. E aí a gente tem os subgêneros da narrativa, que é a fábula, né, que é um subgênero narrativo, tem a epopeia, um poema narrativo, tem o romance, que é longa narrativa em prosa, tem aí o conto, né, narrativa em prosa, tem a novela, que é narrativa em prosa com dimensões entre o conto e o romance, e a fábula, né, que é narrativa curta, protagonizada aí, para animais e com uma moral. Então, resumindo, a gente tem aí as classificações da estrutura da narrativa. Nós temos um narrador onisciente, onipresente e observador. Quanto aos personagens, a gente tem plana, redonda ou esférica. E quanto ao tempo, a gente tem o cronológico, o psicológico e o espaço, né? Aí o tipo de discurso da narrativa a gente tem direto, indireto, direto, livre ou semi-indireto. E já os subgêneros da narrativa a gente tem a epopeia, romance, conto, novela e fábulas. Então é isso, gente. Espero ter contribuído para a aula de vocês.
e aguardo vocês aí até uma próxima oportunidade.